Boa tarde a todos. Eu vim de São Paulo hoje com muita alegria para encontrar amigos, e é a melhor coisa a gente poder se encontrar novamente. Eu agradeço a Deus por a gente ter um ofício em que a gente se realiza no trabalho, a gente faz uma coisa que ama, mas a gente tem amigos também. Então isso tem um valor enorme. Quando o SBO me convidou para falar sobre um tema, eles não me deram um tema, eu fui para um tema que eu gosto muito, que é um tema da zona do desconforto, justamente porque eu sinto que a gente, como país, como sociedade, como tempo político e como classe de especialidade, a gente está numa zona de desconforto. E essa zona de desconforto que eu quero mencionar tem a ver principalmente com o que a gente está vendo agora, uma mudança no paradigma, no cenário, na perspectiva da nossa especialidade como oftalmologista, vendo ação de operadoras, vendo ação de interferência em procedimentos, vendo também a consolidação de investimento em nossa área. E tudo isso eu quero trazer sob um outro aspecto, o aspecto que eu gosto mais, que é o aspecto de estar justamente no desconforto. Muito ruim, né? Convidaram o cara errado. Deveriam ter convidado alguém para falar do conforto, mas eu vim aqui para falar do desconforto. Então eu vim aqui para falar do problema, da solução e uma fórmula para essa solução. O problema é que a zona de conforto nunca foi boa para ninguém. E a grande pergunta é, será que a oftalmologia, como prática de carreira, já não estava numa zona de conforto muito boa? Isso para mim é perturbador, porque dentro da zona de conforto nada acontece. Uma prática que a gente se dá por garantido, vou abrir meu consultório, vou começar a trabalhar, e eu vou começar a carimbar, e vou começar a trabalhar como um operário braçal. Quando eu trabalhava na feira, na minha juventude, com a minha família, eu queria muito sair do trabalho braçal. Eu sonhava o dia em que eu saísse do que a minha família tinha como estigma e como meio de sustentar a vida, que era simplesmente trabalhar na feira e tirar o sustento do trabalho braçal. E quando eu vejo agora no nosso paradigma de ser médico, que era uma coisa que eu sonhava, e a gente caindo de novo numa situação de trabalho braçal, eu me recuso a enxergar o nosso cenário desse jeito. Porque eu me formei e caminhei para um sentido de ser uma outra pessoa que não fosse aquele trabalhador braçal do qual eu lutei para sair. Eu sempre achei que o pior lugar para a gente estar é nessa zona de conforto. Essa zona de conforto nos deixa mais fracos. Essa zona de conforto que a gente luta tanto para chegar, e a gente se estabelece dentro, por exemplo, da classe oftalmológica, que é uma classe tão linda, tão bonita, e que a gente, como o Dr. Trindade acabou de nos mostrar, a gente luta tanto para chegar num patamar de excelência, como foi colocado, e a gente se depara num aspecto de que a gente começa a se questionar: será que vale tanto essa luta? Será que eu cheguei onde eu queria? A HP é uma das empresas de tecnologia que vocês conhecem. Ela dominava o mercado de impressora matricial na década de 80 e 90. Era a galinha dos ovos de ouro da HP. E a divisão de pesquisa e desenvolvimento da HP tinha uma tarefa: 20% dos recursos da HP eram destinados para o setor de pesquisa e desenvolvimento, e eles tinham um desafio: destruir a galinha dos ovos de ouro da própria HP.
A zona de conforto da HP era a impressora matricial. Ele dominava o mundo. E a função da pesquisa e desenvolvimento era destruir essa zona de conforto. No final da década de 90, virando para o ano 2000, a HP criou a impressora jato de tinta, que é o que você usa no seu consultório, na sua casa hoje, e domina o mundo. E quem destruiu a própria zona de conforto da HP foi a própria HP. Quando Steve Jobs foi tirado da Apple, porque a Apple estava indo bem na década de 90, e depois a Apple começou a cair, e chamaram ele de volta, quando ele pisou na Apple como CEO interino, a Apple tinha 3 meses de fluxo de caixa, não mais do que isso, para sobreviver. E quando ele voltou, e dentro dessa enorme zona de desconforto, ele recriou a Apple, ele recriou para um novo perfil de empresa, e hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Então, essa zona de desconforto em que a gente é incitado pelo destino a se colocar, muitas vezes é uma bênção disfarçada. Então, a grande pergunta é: será que esse problema que a gente está enfrentando hoje, na nossa especialidade, é todo esse terror que estão colocando? Ou é uma provocação do destino para a gente? Quando eu tinha 17 anos, eu ainda não tinha entrado em medicina, eu ainda trabalhava na feira, e esse livro me mostrou como seria o próximo século. O Alvin Toffler escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em que ele descrevia o ciclo socioeconômico em 3 eras, em 3 ondas. A primeira onda, a onda da agricultura, que durou desde o homem das cavernas até mais ou menos 1600, em que o sustento da humanidade era tirado do chão da terra. A segunda onda, a onda industrial, que foi de 1700 até mais ou menos quando ele escreveu o livro, o sustento era tirado das unidades industriais. E a terceira onda que ele estava escrevendo naquele livro, que foi lançado em 1980, quando eu li, ele falava do nascimento de uma nova era, e essa nova era era a era da informação e do conhecimento. Veja bem, em 1980 esse cara escreveu um livro falando que informação e conhecimento iam ter valor, ia valer dinheiro. Não tinha Google na época, não tinha internet na época. E quando eu li esse livro, e eu não tinha entrado na faculdade, eu falei: nossa, então eu que sou nerd e eu que sou CDF, eu vou ter uma chance na vida de ganhar o meu sustento, não com o meu trabalho braçal, mas com o meu conhecimento. Peter Drucker é o pai da administração moderna. E ele, em 1950, ele cunhou, e não foi uma originalidade do Alvin Toffler, em 1950, o Peter Drucker já falava do trabalhador do conhecimento. O que é trabalhador do conhecimento? A minha família, para se sustentar, eles tinham que colocar caixa de verdura e tomate e legumes no caminhão, porque o sustento estava no caminhão, não estava na cabeça deles. Hoje eu vim de São Paulo para cá, sem nada, sem meu caminhão. Eu não tenho tomate, eu não tenho legumes, não tenho nada. O meu sustento está aqui. No congresso da Braskers, em 2011, eu fui assaltado, me levaram o meu computador e todas as aulas que eu tinha. E eu pensei, eles levaram o meu computador, mas meu conhecimento está aqui. Então, desde quando eu li sobre o trabalhador do conhecimento, isso me deu um alento muito grande, porque eu sabia que o poder estava em mim agora. A menos que eu não entenda que o conhecimento faz parte da estratégia do meu jogo. Se a gente como trabalhador, se a gente como especialista de oftalmologia, a gente não entende que o nosso conhecimento é parte do jogo, a gente pode operar uma catarata, fazer um belo atendimento e ainda assim perder o jogo. Porque a gente não entende que o conhecimento é que o nosso ativo principal. Não é a dança do Instagram. Enquanto a gente não souber valorizar o nosso conhecimento, enquanto
eu falar assim, semana que vem eu vou estar em Brasília e a gente vai ter 3 dias de imersão em lentes avançadas de catarata. Porém, não adianta nada eu fazer isso quando o paciente chegar na minha clínica e eu falar, fala da lente com a Luísa, minha secretária, lá na recepção. Isso é um ultraje para o investimento de conhecimento que eu tenho, para o investimento de conhecimento que a nossa especialidade tem. Eu tenho que falar sobre essa lente, porque eu estudo sobre isso. E o paciente, ele vai perceber isso. Ele vai perceber que a diferença minha ali na frente dele é o meu conhecimento. Enquanto a gente não assumir que o conhecimento nosso é o nosso maior ativo, nós vamos ser o produto de alguém. A solução, então, na minha concepção, é sempre a gente se enfrentar na reinvenção. Acabar com o antigo e sempre recriar o novo. Na minha chefia durante a catarata na Escola Paulista de Medicina, eu coordenei o setor por 4, 5 anos, e uma das coisas que eu fiz lá, juntamente com um grupo, foi acabar com o setor de catarata. Um processo destrutivo, porque precisava nascer alguma coisa nova, e através do diálogo do setor de catarata com o setor de cirurgia refrativa, nasceu o setor de óptica cirúrgica. Precisa morrer o velho para nascer o novo. Do antigo não nasce nada novo. E isso não é novidade, Sócrates já falava isso. E se a gente ficar olhando para a nossa especialidade, olhando para o retrovisor, a gente só vai perder tempo e se lamentando e falando sobre o problema e não sobre a solução. O mundo não vai voltar mais para trás. Não adianta a gente discutir 1 minuto sobre o que já passou, sobre o leite derramado, sobre a água que já rolou na ponte. Então, qual que é a solução disso? A solução, para mim, a única solução é a única coisa do qual eu aprendi durante toda a minha vida. Foi investir em conhecimento. E esse slide tosco que eu vou mostrar para vocês é o mesmo slide que eu mostro para minha turma de fellows para falar sobre esse assunto. E por isso que ele é tosco assim. Então, todo mundo começa um ciclo de... A gente acaba essa palestra aqui e fala assim, agora eu vou mudar o mundo, né? Só que o ciclo de motivação para você mudar o mundo, ou você mudar você mesmo, ou você mudar sua clínica, ou você mudar sua carreira, ela sempre começa assim, né? Uma alta motivação em verde, que cai rapidamente. Por isso que não existe palestra motivacional. Milton não está aqui para fazer uma palestra motivacional, porque não funciona. Porque uma palestra motivacional, ela vai cair nessa linha verde, na sua energia. A única coisa que acontece com uma desgraça de uma palestra motivacional é que você vai ter culpa, porque você vai falar assim, passa uma semana e você não fez nada. Mas tem uma saída para isso, e por isso que eu chamo de hackear o sistema, de você tapear o sistema. Porque é o que nós já fizemos para nós chegarmos aqui onde nós estamos hoje. Ninguém nasceu oftalmologista. A única coisa que eu sei que muda o destino nosso é a nossa dedicação. E essa dedicação, se ela tiver com uma baixa energia e você se dedicar pouco, nada vai acontecer, nada, zero. Nem dança no Instagram, paradoxalmente, né? Novidade. Em algum momento você tem que tomar uma decisão. E essa decisão a gente pode tomar pessoalmente, pode tomar com um grupo, pode tomar com uma especialidade. E essa dedicação, que no nosso caso, só tem uma saída, por exemplo, a gente não é halterofilista, então a nossa dedicação não tem a ver com levantar pesos. A nossa dedicação tem a ver com investir no nosso conhecimento. É a única saída.
Quando você começa a investir no seu conhecimento, tem uma notícia boa, né? Primeiro que, logo depois que você começa a investir um pouco no seu conhecimento, se dedicar a voltar a estudar, como se a gente tivesse 25 anos de novo. Por que eu gosto de ficar perto dos fellows e por que eu gosto de estudar? Porque eu me sinto jovem perto deles. Eu tenho 59 anos. E ao estar perto deles, eu me sinto com 25 anos. Veja bem, isso é a coisa mais cara do mundo, tá? Melhor do que Botox. Quando essa dedicação, que você começa a aumentar a energia dela, e essa curva laranja começa a subir um pouquinho, um efeito bom já, excelente, é que a sua culpa já cai bastante em vermelho ali. Tá? E, por outro lado, essa linha verde da motivação, ela começa, já que você começa a se dedicar mais, e você já não tem tanta culpa, você começa a se dedicar e começa a se motivar mais também. E, surprise, né? Você começa a ter resultados. Começa a ter resultados na sua prática, na sua clínica, perante seus colegas, na frente do seu paciente. E esses resultados só tendem a aumentar. É inexorável. A força do nosso conhecimento que nos levou até aqui, ela com certeza vai trazer resultados para você. E com isso, a gente alcança, pelo menos é a única fórmula que eu sei que funciona. Com isso ela alcança o domínio, a independência e a autonomia. Eu não estou dando fórmula de ficar rico na consultório, hein? Porque isso para mim não vale nada. Autonomia, independência e domínio valem muito mais do que dinheiro. Então, para mim, nesse gráfico aqui, eu deixei a fórmula do que eu considero sucesso. Não quer dizer que vai ficar rico, mas na minha versão isso é sucesso. Então, quando a gente hoje está num momento de dificuldade da especialidade, num momento de zona de desconforto, eu fico contente. O pessoal vai me bater aqui, né? Todo mundo reclamando de operadora, todo mundo reclamando de negociações. E eu adoro a zona de desconforto. Porque dessa zona de desconforto é que vão nascer pessoas mais fortes. Sabe quando a gente fala que tem uma geração que reclama muito e que é mais fraca? Adivinha por quê? Porque tempos fáceis fazem pessoas mais fracas. Então, dessa época de dificuldade, não tenho dúvida que vai ter um renascimento da nossa especialidade com pessoas mais fortes. Como eu falei, o Alvin Toffler foi um dos livros que eu li na minha juventude. E essa frase é a frase que eu deixo para todos nós. O analfabeto desse novo século, ele escreveu isso no século passado, tá? O analfabeto do novo século não é quem não sabe ler e escrever. O analfabeto do novo século é quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. Se você não souber fazer isso, realmente a gente como especialista está fadado ao insucesso. Essa é a fórmula que nos trouxe até aqui. E a gente tem que continuar aplicando essa fórmula. Como slide final, ao invés de pensar como o oftalmologista e a zona do desconforto, eu deixo esse slide. Bem-vindos à zona do desconforto. Obrigado.